A gente está agora, todo dia, desde Pesach até Shavuot, a gente conta Sfirat HaOmer. E nesse período todo, é algo que a gente não chegou ainda a mencionar aqui nos nossos shiurim entre Mincha e Arvit, sobre discutir um pouquinho sobre essa questão de Sfirat HaOmer, que é algo muito curioso, né? O que significa Sfirat HaOmer? A contagem do Homer. O que é o Homer? Né? Vamos abrir aqui o texto que a gente lê em Arvit, toda noite. É a mitzvah, né? É uma coisa única, né? Uma mitzvah diária. Tem um mês, a gente entrou agora, o mês de Iyar, é um mês inteiro que todo dia tem uma mitzvah. E a mitzvah é de Sfirat HaOmer, contar o Homer. O que significa a contagem do Homer? O que é o Homer? Então, a gente lê aqui no texto que a gente fala em Arvit, a gente fala os Fartem Lachem, vocês vão contar para vocês, Mimacharat HaShabbat, após o Shabbat. Que Shabbat é esse? A gente discutiu isso no passado, depois talvez a gente pode, sobrando tempo, a gente falar um pouquinho sobre isso, que é o dia de Pesach. Então, Mimacharat HaShabbat, após o Shabbat, significa após o primeiro dia de Pesach, ou seja, no segundo dia de Pesach, Miom aviachem et Omer atenofá. Quando vocês trouxerem o Omer atenofá. Na verdade, o que é esse Korban Omer? A primeira colheita da cevada. Omer é uma quantidade que se trazia de cevada. Isso era feito, a primeira colheita era levada para o Bet HaMikdash. E isso acontecia no segundo dia de Pesach. Um dia após o primeiro dia de Pesach. Então aí a gente começa a contar os Sfirat HaOmer. E aí diz, Sheva Shabbatot Motiena, 7 semanas completas. Ad Macharat HaShabbat HaShvit, até o final da 7ª semana. Tisperu Hamishim Yom, vocês vão contar por 50 dias. Esse é o Sfirat HaOmer. Por que é tão importante a gente contar a partir do início da colheita da cevada? E o que acontecia quando chegava no 50º dia? Era Shavuot, né? O dia que a gente comemora a entrega, o recebimento da Torá. E lá no Shavuot, uma coisa muito curiosa, em Shavuot se traz o Korban de Shtei Alechem, os 2 pães, que são halot, feitas de trigo. Existe, inclusive, toda essa proibição do Hadash, né? Que é algo que fora de Israel, Chabad ele é mais leniente, em toda a tchuvá aí, do Tzemach Tzedek, mas muita gente também, inclusive, ainda vê isso como uma ordem bíblica. Inclusive o Rambam é da opinião que fala que uma farinha que foi colhida antes do tempo que seria do Korban, do Shtei Alechem lá, que é trazido no Bet HaMikdash, não poderia ser consumida. Então, existe essa proibição de Hadash, de uma farinha nova. Então, a farinha de trigo era trazida em Shavuot, no Korban, Shtei Alechem. E no segundo dia de Pesach, era a farinha de cevada. E é isso que a gente está contando. A gente está contando, então, o sacrifício da cevada. Por que isso é tão importante? Qual o significado disso? Coisa interessante, outro detalhe aqui, todo mundo percebe isso. Quando a gente conta os Sfirat HaOmer, a gente fala, hoje são, né, sei lá, X dias que perfazem tantas semanas do Homer. A gente conta semana e conta dia. Negócio muito estranho. Esse negócio de contar semana e dia é interessante, porque se a gente for ver na Torá, na ordem da Torá, a Torá fala como semanas e dias. A Torá fala, os Fartem Lachem, vocês vão contar para vocês, Macharat HaShabbat, após o Shabbat, Miom Avechem, do dia que vocês vão trazer esse Korban HaOmer Atenofá, Sheva Shabbatot Temimot, 7 semanas completas. Então a Torá mesmo está falando que você vai contar 7 semanas. E depois fala, Tisperu, vocês vão contar Hamishim Yom, 50 dias. Então você vê que a Torá fala de semanas e dias.
Inclusive, tem uma discussão. A gente está falando do Korban de cevada. Tem uma discussão nas opiniões se hoje em dia, essa contagem que a gente faz hoje em dia, ela é rabínica, de ordem dos Rabanim, ou do Bet HaMikdash. Por quê? De acordo, por exemplo, a maioria das opiniões fala que a mitzvah de Sfirat HaOmer é uma mitzvah da Torá. Mas, como que a gente está contando Sfirat HaOmer sem o Korban? Se precisa do Korban, do Omer, da cevada, será que a contagem que, sem ter feito o Korban, já que não tem Bet HaMikdash, é ainda bíblica da Torá? Então, discussões. E é interessante, o Rebbe traz isso numa Sihá de Lag BaOmer, que Rabbeinu Yerucham, ele fala uma opinião muito curiosa. Ele diz o seguinte: contar semanas, hoje em dia é de ordem rabínica. Contar os dias é da Torá. Por quê? Ele fala, presta atenção no texto da Torá. A Torá fala sobre a ordem das semanas junto com o Korban, né? Mioma viechem cadê? Vamos ler aqui de volta. Mioma viechem et omer atnufah sheva shabatot motiena. A Torá liga a contagem das 7 semanas completas com o Korban HaOmer. E depois a Torá fala em separado, Tisperu Hamishim Yom, vocês vão contar 50 dias. Ou seja, segundo o Rabbeinu Yerucham, a contagem dos dias é da Torá. Hoje em dia, mesmo sem Bet HaMikdash. A contagem das semanas, hoje em dia, é somente rabínico porque não tem o Korban. Faz sentido isso? O que ele quer? Qual o ensinamento para nós de toda essa história? Existia outro Korban que é feito de cevada no Mishkan, no Bet HaMikdash. Qual outro Korban é de cevada? É o Korban, por exemplo, que a mulher Sotá, que tinha suspeita de ter feito adultério, ela trazia um Korban também de cevada. E a Gemara nos explica como ela se comportou de uma forma, estava se comportando como um animal. O que quer dizer isso? Não estava controlando os seus sentimentos, as suas tentações. Então ela traz um Korban, que é um alimento de um animal. Antigamente, hoje em dia está na moda, né, o pessoal comer pão preto, pão integral, né, outras coisas. O pessoal está mais comendo mais. Na época da Gemara, se falava que o pão, o alimento de homem, de gente, é um pão feito de farinha de trigo. E a farinha de cevada, a cevada era mais para alimentar os animais. É assim que era na época da Gemara, e na época do Bet HaMikdash, ainda antes. Então, a Gemara está nos dando aqui uma dica, explica aos nossos sábios, que quando o povo judeu saiu de Mitzrayim, o que significa um comportamento de um animal? Um animal, ele não controla os seus sentimentos, né? O ser humano foi dado o dom, né? A Yom fala bastante, o Tânia fala bastante sobre isso, que o ser humano é aquele que anda ereto, com a cabeça para cima, que ele pode buscar algo superior, e ele tem desde nascença o controle mental sobre as suas emoções, ele deve controlar as suas emoções. Assim que o Alter Rebbe fala. Então, a gente tem o poder de dominar os nossos sentimentos, nossas tentações, nossas emoções. Mas quando o povo judeu saiu do Egito, a gente era um bando de escravos. E o escravo buscava principalmente a sobrevivência. Ele estava lutando pela sobrevivência dia a dia. Agora, a gente foi escolhido para ser o povo de Deus, íamos receber toda a Torá, moral, ética, leis, e a gente precisava estar preparado e sair do nível de escravo que estava lutando pela sobrevivência e não tinha controle das suas emoções, suas tentações, estava preocupado principalmente em sobreviver, mas acima de tudo. E agora precisava galgar para um nível superior de ética e moral e de autocontrole, principalmente. Então, a gente estava saindo do Korban de cevada, que representa animal, e indo para Shavuot, onde se sacrifica
o korban dos pães de farinha, que é o alimento humano, mostrando que a gente vai atingir um nível de total autocontrole. Explica o Rebbe o que são os dias e o que são as semanas. A gente tem todo tipo de emoção, né? A gente tem todo tipo de vontades e desejos. E elas são representadas pelas 7 semanas. Essas vontades, desejos, essa natureza, são as nossas 7 esfirot, as nossas 7 emoções. E o dia da semana é como você expressa essas emoções. Ou seja, a pessoa, ele pode sentir, às vezes, muita raiva, né? Ele pode sentir, às vezes, ou vontade de fazer todo tipo de coisa. Isso são as semanas. Agora, como que essas semanas, esses sentimentos, eles são colocados na prática, eles são expressados? Isso são os dias. Você explica, Rebbe. Então, você pode dar um exemplo. Né? A gente falou, por que toda a Sefirá ela é composta de vários dias? Então, a semana representa o sentimento geral. Um pai, por exemplo, exemplo mais clássico, um pai, ele tem amor para os filhos. Ele é chesed, ele é amor para os filhos. Como que ele expressa esse amor? Às vezes falando para o filho, não faça isso. Ele está expressando amor. Exatamente porque ele ama o filho, porque ele gosta do filho. E tudo, ele fala, não quero que você vá para tal lugar. Eu não quero que você vá para essa festa. Isso não é um ambiente para você. Ele está falando um não. Ele está fazendo o quê? Um ato de severidade, de gvurá. Mas isso é gvurá shebechesed. Isso é severidade da bondade. Vem da bondade, vem do amor que ele tem para o filho. Então ele tem um sentimento de amor, mas ele colocou isso com gvurá, na severidade. A mesma coisa seria, o que quer dizer? Netzach, a gente está agora na semana de Netzach. Netzach é o atributo da vitória, que é persistência, garra. Então, o que seria Netzach, por exemplo, Shebechesed, da bondade. Então, a pessoa tem um amor pela esposa, pela família, e aí ele tem, o que ele vai fazer? Ele tem esse amor, esse é o sentimento dele, de amor. E por causa desse amor, como que ele expressa? Ele expressa isso o cara vai se dedicar no trabalho, o cara, ele tem muito amor, mas ele não está em casa, mas por quê? Porque ele está com Netzach, ele está com vitória, ele sabe que para manter a família dele, ele precisa se matar no trabalho, ou correr, ou às vezes acordar 3 da manhã para ir comprar um remédio para o filho que está chorando, não sei o quê. Isso é o atributo de Netzach, da vitória, mas vem da onde? Vem do Chesed, do amor que ele tem pela família. Então, explica o Rebbe a opinião do Rabbeinu Yerucham, que fala que hoje em dia os sentimentos, as semanas, elas são de ordem rabínica, porque as semanas estão ligadas com o Korban, que não temos mais hoje em dia. Mas os dias os dias ainda são mitzvah da Torá contar. Então, falou Rebbe, atualmente o sentimento que está lá dentro não é uma obrigação de todo mundo mudar todos os seus sentimentos. Isso é muito difícil. Isso a gente consegue quando tem uma grande revelação no mundo, que é o Bet HaMikdash. Agora, como esses sentimentos são colocados na prática, são expressados, né, no dia a dia, isso até mesmo a Torá, hoje em dia, é uma ordem da Torá que a gente deve ter autocontrole sobre isso. Que a gente tem que ser um ser humano e tem que controlar. Você pode estar com todo tipo de sentimento, mas como ele é expressado, isso hoje em dia é uma ordem da Torá. Vamos, como o tempo é curto, vamos fazer o Ayom Yom de hoje. Dia 9 de Iyar. Morei na Baal Shem Tov Amar. Nosso mestre Baal Shem Tov, ele falava: Kol davar vedavar, qualquer coisa e coisa, asher adam roe ou shomea, que um homem olha, enxerga ou shomea ou escuta, hu orata nagá be'avodat Hashem, é um ensinamento no seu serviço para Hashem. Vezeu inyan avodah, e leavinu leaskil mikol derech be'avodat Hashem. Isso em si mesmo é um próprio serviço. A pessoa deve meditar sobre tudo que ele enxerga, tudo que ele escuta, né? Pensar sobre isso e ver como ele pode tirar disso um serviço para Hashem.